e pode te criar oportunidades maravilhosas pela frente se você engolir um pouquinho aí esse medinho de "Oi, todo mundo vai me julgar, ninguém tá nem aí pra você". Vai lá e conta uma história legal. Se conta uma história legal primeiro e começa. E troca o seu cone de lugar e fala, não tô feliz com isso aqui, eu quero um pouquinho mais. Acho que é meio por aí. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I need inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro com a comunicação, a habilidade mais valorizada e desejada no mundo. Aqui você tem contato com grandes comunicadores e profissionais fora da curva que têm muito a agregar na sua vida e carreira. Eu sou Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória e host deste podcast. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. E se você está no YouTube, já curte esse episódio e assina o canal para não perder nenhuma novidade. O Comunica Play está no Spotify em áudio e vídeo, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. E claro, você pode compartilhar os seus episódios favoritos com os seus amigos e permitir que esse conteúdo chegue ainda mais longe. Começando mais um episódio do Comunica Play. Nesse episódio, a gente tem aqui uma participação muito especial. Vocês conhecem a convidada, que é a primeira dama da família D'Amico. Ela já esteve aqui 2 vezes, primeiro na 2ª temporada e agora esse ano na 3ª temporada do Comunica Play. E eu tenho o prazer de receber aqui na sequência o Maridovski, Daniel D'Amico. Prazer estar aqui. O homem da casa. Um dos, o mais velho talvez. Até faz sentido, né? Minha esposa participar 2 vezes e só então o marido ser chamado. Acho que já passou no que tá bom, vamos ver o que ele tem para falar. Mas é um prazer estar aqui. Cara, primeiro de tudo, obrigado, né, pelo espaço. A gente que cria conteúdo, que decide vestir a camisa de quem somos e fala, cara, vou fazer dar certo, vou investir em mim, né, no que eu tenho para falar. A gente sabe, você sabe muito bem quão difícil é conseguir seu espaço, conseguir fazer com que a sua voz seja ouvida, você ainda mais um cara que trabalha com comunicação. Então, só tenho a agradecer, porque para mim é um dos sinais, né, que quando você começa a falar de uma maneira muito genuína sobre o que você sabe, coisas boas acontecem, oportunidades aparecem, e eu estar aqui para mim é uma prova de que eu não estou tão errado assim. Então eu agradeço o espaço, a chance, enfim, e a plataforma. É um prazer, o espaço é merecido porque você tem feito de forma consistente uma produção de conteúdo que eu particularmente admiro muito e eu vejo o quanto a tua audiência é engajada naquilo que você entrega. Agora, as pessoas estão curiosas porque provavelmente quem está nos assistindo aqui ouviu recentemente ou assistiu recentemente o 2º episódio com a Ana. E todo mundo conhece muito bem o trabalho da Ana. E a história da Ana. Quem assistiu lá o primeiro episódio dela aqui no Comunica Play o ano passado, em 2023, conheceu um pouquinho da história dela, inclusive da história dela que chegou até você e a construção da família linda de vocês. Eu estou curioso para ouvir um pouco da sua história. Vamos lá. A minha história, a história que eu conto, porque é um pouco disso que a gente está falando aqui hoje, né? Sobre as histórias que a gente conta. Eu sou um cara que... Bom, eu sou natural de Santo André, né? Eu sou, como a Ana, assim, essas coincidências da vida são maravilhosas porque a gente morou anos a 300 metros e nunca nos vimos, né? Eu sou um cara... apesar de ser da mesma cidade, cara, meus avós eram açougueiros. Eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Uau. Então, assim, eu tenho uma vida meio, me considero um outlier aí, né? Uma ovelha negra, por que não? Né? Cresci sozinho, e falo isso sem tristeza. É uma situação, uma circunstância. Desde cedo aprendi a lidar com essas circunstâncias da vida e falo, bom, essa é a minha vida.
Eu me considero, cara, eu vou falar primeiro disso porque eu acho que se você for descascar a identidade, a maneira que eu me vejo, o pai é uma delas. Então eu vou começar falando da minha relação com a paternidade muito rapidamente. Para mim, sempre me perguntavam como é que era não ter pai quando eu era pequeno. E para mim eu sempre respondi com a maior naturalidade, porque eu não sabia como era ter pai. Então, acho que para mim era tão normal não ter quanto para quem tinha era com o pai em casa, né? Mas essa coisa sempre foi muito curioso em saber como é que seria uma casa que tem um pai, que é forte, que é o herói, que faz isso. E, cara, casar com a Ana me deu a oportunidade, né? Eu vi na Ana a oportunidade de repente, ser tudo aquilo que me faltou, né? Então, eu me defini, e acho que o que eu estou fazendo agora é justamente isso. Acho que é abraçando essa oportunidade de ser a pessoa que você pode ser, baseada nas suas experiências. A parte de técnica, por assim dizer, cara, eu sempre fui uma criança muito curiosa e muito boa em matemática. Minha mãe era analista de sistemas, programadora, então assim, acho que eu herdei ali uma veia analítica, uma veia de exatas, que eu sempre fui muito bem. E sempre fui uma criança muito inquieta na escola, porque eu queria aprender coisas que eu era curioso, e eu não era curioso com história, com geografia. Hoje eu sou, mas na época eu não era. Eu era mais curioso em fazer problemas mais difíceis de matemática, e isso me levou para a engenharia. Quando eu me formei no colégio, eu acabei indo para a engenharia, porque para mim parecia o caminho natural. Todos os meus amigos que iam bem nas mesmas matérias, eles foram para a engenharia, então eu falei assim, tá bom, porque eu queria construir pontes. E eu sempre achei fascinante. Né? Lá perto onde a minha cunhada mora, na Virgínia, tem uma ponte de 25 milhas, assim, tipo, um negócio gigante. Fala, cara, em cima do mar. Uau. Então, eu sempre achei fascinante pontes. Então, eu queria construir ponte, eu fui para engenharia, mas na hora que eu entrei na faculdade, eu falei, velho, jura? Não pode ser isso. Foi minha primeira decepção amorosa, foi engenharia. E aí, por uma falta de clareza do que eu queria da vida, eu acabei indo pro cursinho. E lá, o diretor-geral do cursinho falou, olha, presta a prova de bolsa para biológicas, que se você conseguir bolsa e eventualmente quiser para uma matéria de humanas ou até de exatas, eu transfiro o seu desconto. Tá bom. E aí, fiz lá, peguei meus descontos, comecei a fazer biológicas. E aí entra a minha segunda característica muito grande, além da criatividade, da curiosidade e dos números, né? Terceira ou quarta, perdi as contas. Eu sou muito competitivo. E aí eu queria ficar na sala A, que lá no cursinho era por ordem, né? Assim, por nota. Quando eles classificavam, eles tinham os melhores alunos, que tiravam as notas mais altas, não os melhores alunos, que o vestibular te ensina a passar na prova. Eu queria ficar na sala A e, cara, dessa eu falei, cara, vou fazer essa merda. Eu vou fazer medicina. Foda-se. Tem um monte de gente com 5 anos, falei, vou passar. E passei. Mas na hora de fazer a matrícula, eu dei uma engasgada, assim. Falei, puta, não ia ser justo com a minha mãe, eu já tava ali com os meus 20, 21. Aí falei, pô, vou começar a ganhar dinheiro quando? Morar com a minha mãe, tipo, eu falei, não, chega, já barba na cara, pelo no peito, tá na hora de sair de casa. E aí eu fiquei um tempo me estudando e eu acabei indo para propaganda, para publicidade, que eu sempre gostei muito. Né? Quando eu decidi a medicina, o que me fez decidir na medicina tinha sido a cardiologia. Eu queria ser um cardiologista porque eu queria tocar o coração das pessoas. Eu queria, né, a coisa mais ligada à vida, talvez seja o coração. Já que você não construiu ponte, você poderia fazer agora ponte de Safena. Por exemplo, olha lá, nunca tinha pensado por esse ângulo, mas eu saí do amor a pontes para o amor ao coração e encontrei no marketing essa maneira de fazer os dois, de ligar uma pessoa com a outra, criar uma ponte entre duas pessoas através do coração, que é sobre isso que eu tô aqui para falar hoje. Né? Como a gente pode contar histórias de maneira emocional e que, de certa maneira, através dessa conexão emocional, você cria uma relação muito diferente, muito mais profunda com quem está do outro lado, as cabeças começam a balançar, os olhos começam a brilhar. E é meio que isso, é isso que eu acredito, é isso que eu ensino e é o que eu, cara, gosto de fazer. Então hoje eu sou um cara que eu tô na internet, tem minha newsletter, tem meu Instagram, tem meu LinkedIn, e eu falo sobre criar conteúdo, sobre compartilhar a sua experiência, que ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar e fazer, toma o microfone, toma a promoção, toma o cliente, você tem que ir atrás para buscar. Né? A minha vida me ensinou isso e
também me ensinou que não é porque você sempre fez isso que agora você não pode fazer uma outra coisa, né? Eu saí da engenharia para biológicas, para humanas, trabalhei na minha carreira por quanto é indústria que você possa imaginar, passei por revista Playboy, Citroën, trabalhei 8 anos na Nike, e então a minha vida sempre teve essas grandes guinadas, e essas grandes guinadas trouxeram lições e me deram oportunidades que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. E tem tudo a ver com, óbvio, é a tua história, tem a ver com o tema que a gente vai puxar daqui a pouquinho, que é o tema que você trouxe. Então, quando você está aí nesses altos e baixos da sua história de vida, onde foram ali os principais incidentes, incitantes, pontos de virada e que lições você aprendeu com alguns desses incidentes? Cara, acho que o primeiro nível para responder sua pergunta, Edgar, é assim, a gente tem que entender quais foram as suas decisões. Eu acho que são esses problemas que as pessoas deveriam buscar. No meu método, na minha maneira de pensar, eu falo muito sobre entender o hoje olhando para trás, né? Você só consegue entender... O Steve Jobs acho que falou isso num speech aí. Você consegue conectar os pontos olhando para trás. A gente é impossível falar agora, falar, pera, eu vou fazer isso, porque depois eu vou fazer aquilo, e você não consegue ligar os pontos para frente, só para trás. Esses momentos de virada, eles são sim muito importantes, mas a gente precisa saber distinguir quais aconteceram porque você tomou uma decisão ou porque alguém tomou decisão por você. Quando eu era pequeno, minha mãe me trocou de escola. Foi um ponto de virada? Pode ter sido, mas eu não tinha o menor controle sobre ele. Então eu acho que a gente tem no mundo com essa abundância de informação, né? E se você parar para pensar, o nosso cérebro absorve tudo que está acontecendo. Ele escolhe ignorar certas coisas. Sinais errados podem... Né? É melhor você não ter um mapa do que você ter um mapa errado. Então, quando a gente fala sobre momentos de decisão, eu acho que, sem dúvida nenhuma, profissionalmente, todas as vezes que eu vou falar, inclusive, as decisões que me levaram para um caminho mais obscuro, né? Todas as vezes que eu tomei uma decisão baseada em dinheiro, eu me dei mal. Vou ganhar mais, cara, eu vou ganhar o triplo nessa empresa. Vamos lá, porque eu já sei como funciona. Nunca funcionou para mim. Todos os outros que aprendi as lições, que hoje, né, consigo falar dessa maneira, mas eu acredito que, sem dúvida nenhuma, ter largado tudo e mudado para Nova York quando a Ana foi transferida a primeira vez. A gente tinha acabado de casar, ela recebeu uma oferta. E eu apoiei, porque era uma coisa que... Eu nunca tinha pensado, cara, como eu falei, meus avós eram açougueiros, eu sou de Santo André. Eu nunca tinha saído do país. Então, assim, para mim, morar nos Estados Unidos, você tem o sonho? Eu falei, cara, eu nunca nem fui, assim, eu sou caipirão mesmo. E aí, a Ana gostava, queria ter uma história de vida aí, de amor com os Estados Unidos já há muitos anos. Teve uma oportunidade, eu falei, chutou na área, velho. Levantou na área, chuta você. E aí, a hora que chegou a proposta, eu falei, vamos embora. Pedi demissão, estava indo bem, estava me recuperando de um tombo na carreira, estava indo bem. Larguei tudo e fui, e foi o período mais difícil da minha vida, porque eu achava que eu tinha tudo que eu ia conseguir fácil, um emprego novo, e que a gente, com essa grana, ia conseguir se manter e ia morar em Nova York. Então eu contei muito com a sorte, eu contei muito com... Acho que foi um excesso de otimismo, talvez. Então, um excesso de... Essa mudança para Nova York me trouxe sempre... Me trouxe a lição de que é preciso analisar ali. Não é o caso de ser pessimista, mas que é preciso analisar muito rápido, muito friamente os riscos, né, das decisões que você toma, mas eu acho que eu consigo, tudo que acontece na nossa vida hoje, e eu vou isolar o fato de a gente ter se conhecido, né, mas acho que a nossa vida, o ponto de inflexão foi a ida para Nova York, aceitar uma oferta ali com seus, faz 10 anos, 26, 27 anos a Ana tinha, aceitar, jogar tudo para cima, com esse cara que eu acabei de casar. Vamos estar num mundo que, né, os casamentos não são ali duradouros, né, a sociedade evoluiu, né, e jogar tudo para cima e ser o suporte. Passamos por um período muito difícil, tanto ela quanto eu de não conseguir o emprego e ela sofreu na mão de uma gerente despreparada, sendo o arrimo de família e tudo mais, a sensação de fracasso, o gosto amargo de voltar para o Brasil. Obrigado, porque ela recebeu a proposta do BCG, que no fim das contas foi o que salvou a gente de novo. Então, assim, não dá para você dissociar as coisas, mas, sem dúvida nenhuma, para mim, o ponto de inflexão da minha vida foi quando a Ana teve uma pequena oportunidade
para ir para fora, e ela falou, você quer? Eu falei, vamos. E nós juntos falamos, vamos fazer dar certo, e estamos tentando fazer dar certo desde então. Tem uma questão muito forte de decidir e arcar com a decisão, de assumir a decisão. Né? Primeira coisa, eu vou com você, eu te apoio, e no primeiro perrengue desiste, joga a toalha. Não, cara, vamos fazer isso dar certo. Vamos fazer dar certo. Foi uma experiência maravilhosa, né? Porque pensa, morar em Nova York, cara, tipo, a gente morava em Manhattan, assim, então era muito legal. Tipo, você tá na rua e os filmes rodando. Sim. Um dia eu tava lá com a minha mãe, sei lá, com o meu sogro, no parque, passa o Dave Grohl filmando um clipe na minha frente e fala, velho, cara, como isso, né? Então, assim, acontece tudo lá. Ao mesmo tempo, tem tanta gente lá que acho que os caras, se quiserem falar assim, olha, eu quero uma pessoa para essa vaga que seja canhota e que tenha um olho de cada cor. Eu acho que ela acha, de tanta gente que ia em Nova York. Gente boa, porque as oportunidades estão lá. Então, acho que foi um tapa na cara da vida dizendo assim, amiguinho, as coisas não funcionam igual funcionavam lá em Santo André. O mundo vai te comer, velho. O mundo tá aqui pra tipo, te triturar. E é assim, eu acho que a vida é dura. A vida é uma... Eu sou um cara muito otimista, Edgar. Eu sempre acho que vai ser melhor, que as coisas sempre vão melhorar, mas isso não muda o fato de eu ter, talvez pela minha história de vida, a minha experiência aqui, que a gente chama de vida, que a vida é muito dura. A vida vale a pena, né? A gente tem que fazer ela vale a pena, as nossas escolhas, as nossas decisões. Mas não dá para ficar acostumado com o que você sabe fazer e falar, não, isso aqui eu vou sempre conseguir fazer isso porque eu sempre fiz. Né? Acho que é uma falsa sensação de segurança, já que você sempre trabalhou assim, então você sempre vai trabalhar assim o resto da sua vida, e não é bem assim. E como foi para você deixar o ambiente corporativo? Como que... Tá sendo, né? Bom, eu tive essa experiência 2 vezes, acho que foi até o que me credenciou a segunda metade da minha jornada, porque eu tenho uma planilha até hoje guardada, eu gosto de olhar para ela para eu lembrar daquele momento turvo, aquele momento obscuro que foi. Você sentiu merda, você assim, velho, não vou... Com o que ela casou, velho? Né, assim, não sei. Eu tive uma coisa assim muito... Me questionava muito. E ela nunca falou uma palavra, não sei nem se já pensou. Se pensou, não me mostrou, porque eu imagino que não. Mas quando você aplica para 300, 400 vagas, e, de novo, tá bom, talvez que é o contrário do que ela preza hoje, e pela minha experiência, não apostaria hoje nas minhas fichas nessa maneira de arrumar um trabalho. Aplicar para vaga e ficar esperando o recrutador te ligar. É um pouco do que eu quero falar aqui hoje também. Quando você começa a fazer tudo e você vê o túnel ficando mais apertado, você começa a querer se mexer, né? Então eu percebi que aquilo não ia funcionar bem. Eu tomei a decisão de ir para o outro lado. Eu fui para loja de roupa, dobrar roupa, que ajuda na temporada de inverno aqui, que eu sei que, né, bastante de compra e tudo mais. Cara, para isso eu não servi também, não passei. Então eu aplicava para as vagas e eu ou era, nas palavras deles, né, overqualified ou underqualified. Ou eu era muito caminhão para eles ou eles eram muito caminhão para mim. Nunca achei meu caminhão. E aí você começa a se questionar. Pô, mas será que eu não sou tudo isso mesmo? Né? Eu não estou convencido que é meu inglês. Eu achava que o meu inglês era bom. Será que eu não estou sabendo contar minha história? Será que eu estou desperdiçando, né, essa oportunidade? Então, acho que começou a já me aquecer ali inconscientemente essa necessidade de você poder se vender melhor. De mostrar que, dentre as opções, você é a melhor opção para falar sobre aquilo, para resolver aquele problema. Quando eu vi as janelas fechando desse lado também, eu fui estudar. Aí eu abri um blog. E eu falava, cara, eu vou documentar. Inclusive chamava 116, que era o nosso zip code, e era a Nova York que não guia te mostrou. Hoje não funcionaria, porque hoje evoluiu-se muito na produção de conteúdo nos últimos 10 anos. Mas, cara, eu dava meu rolê pela cidade, eu tirava as fotos, eu fazia os meus posts, eu criei um canal do YouTube, comecei a filmar, e eu mesmo editava. Então eu comecei a me virar nessa coisa assim, foi me dando tudo que hoje talvez seja uma das grandes coisas que quem decide fazer isso, empreender, sair do mundo corporativo, sofre bastante. Então acho que talvez essa experiência me preparou
para isso. Tem uma liberdade que ela é perigosa, Sim. porque você é o dono da sua agenda. Mas, cara, assim, ele também tem uma liberdade que, se bem aproveitada, eu acho que né, hoje a nossa vida não encaixaria um Daniel trabalhando no mundo corporativo. Não importa quanto eu ganhasse. Assim, acho que hoje não encaixaria. Não sei nem se eu gostaria de trocar o que eu tenho hoje, né, de dar café para meus filhos, pegar na escola, levar para o balé, ser técnico voluntário das crianças. São coisas que eu só consigo fazer porque eu não tenho calls mais 9 da noite, como era antes, ou super 6 da manhã. Minha academia eu consegui encaixar no meio do dia. Então, assim, é uma liberdade que precisa ser bem aproveitada e venho buscando aí maneiras de aproveitar melhor meu tempo. Porque eu acho que mesmo no mundo corporativo desperdicei muito tempo de aprendizado na posição ou até no meu próprio tempo, né? Achando que as coisas iam ser sempre assim, né? Então acho que quando você vai para o mundo empreendedor, que você está livre com o seu tempo, é preciso se questionar o que eu quero fazer, porque se acostuma com o negócio e aí é perigoso. É perigoso. Né? Agora, tem dois pontos interessantes para explorar esse finalzinho desse bloco, que é o fato de você ter aproveitado uma oportunidade em que você estava esgotado de tantas entrevistas e tantos nãos por excesso ou ausência de qualificação, como você falou. E o que você fez foi a decisão, do meu ponto de vista, mais sábia quando você não sabe para onde você vai e o que você vai fazer. É estudar. Isso é fantástico. É que você está perdido, está sem clareza, as oportunidades não se abrem, portas fechadas. Vai estudar. Porque, de alguma forma, isso vai reverberar e vai te dar inputs para mostrar uma direção. E essa bagagem que você adquiriu ali atrás, quando você começou com o teu blog, com as dicas de Nova York, ali, fotografia, como você falou, você trouxe essa experiência para cá e está usando parte dessa experiência, ou grande parte dela, hoje na produção de conteúdo, que é o teu core. E eu ensino isso também. E você ensina no isso. fim das contas, só eu tenho essa história. A história da Ana, por mais que a gente divida o teto há 16 anos, a história dela é diferente da minha. Exato. Só eu posso falar das coisas que eu falo. Ah, mas o que esse marido dela agora tá falando? Cara, é outra coisa. A gente fala, é a mesma coisa? Cara, a vida adulta, o que você decide fazer com ela para ganhar dinheiro, ela não tem muita escolha. Você pode vender um serviço, criar um produto ou trabalhar para alguém, criar uma empresa. Exato. Sei lá, 4 grandes, né? Mudar caminhos. Você pode vender seu tempo, você pode, né? Então você não tem muita opção. Óbvio que quando você escolhe tá bom, trabalhar com o quê? Diploma em quê? Você começa a abrir o leque, mas a vida adulta é isso. E, cara, as mesmas habilidades que você precisa para empreender, você precisa para trabalhar no mundo corporativo. E para, enfim, criar uma empresa para vender um serviço que as pessoas queiram comprar. Porque se ninguém quiser comprar, você vai quebrar. Ah, mas ninguém queria comprar, a coisa não estava pronta. Pô, às vezes era você que não estava pronto, que você não estudou a necessidade daquela pessoa que está ali para entregar uma coisa que ela veja, ela não viu valor. Então, assim, essa questão da história é muito carregada na minha visão de vida, no meu método, porque só você pode contar essas histórias. Meu trabalho é te ajudar a enxergar esses pontos de flexão, como você liga os seus pontinhos, porque essa foram dois momentos, essa decisão de voltar a estudar, que tá bom, tô perdido, vou procurar ajuda, vou parar de tentar, vou estudar. Eu tive dois objetivos quando eu voltei a estudar. Um era ter uma qualificação no meu diploma que um americano, de repente, pudesse falar, pô, esse cara estudou nessa escola, então tá bom, porque o americano não conhece a SPM. Eu sou formado pela SPM. Né? Então, assim, eu sou pós-graduado, tenho uma formação aqui, um certificado no IU de marketing. Ok. O cara conhece, ele sabe que pelo menos num certo nível ali o cara... E aí, dada a sua experiência nas empresas que você trabalhou, eu tinha trabalhado com 3 marcas americanas já, né, naquele momento da minha vida. Então, você fala, pô, o cara trabalha com essas marcas, e o cara tem essa formação e tudo no IU, tá bom. Então, talvez eu achei que pudesse me credibilizar no mundo profissional. Mas eu também queria conhecer pessoas.
porque eu sozinha não conseguia mais. A Ana já tinha esgotado todo mundo que ela conhecia, eu já tinha esgotado todo mundo que eu conhecia. Eu preciso de ajuda. Vou estudar e vou conhecer gente. E no fim das contas, é até irônico, porque parte quando eu comecei a estruturar, né, o meu método, as minhas soluções, as consultorias e tudo mais, eu fui pegar umas anotações antigas sobre posicionamento. Porque no fim das contas, se posicionar na internet é justamente isso, não é dar opinião. Não, vou falar sobre política. Não, você vai se posicionar, você está pegando um espaço naquele assunto e está falando dele. Fui pegar os meus materiais de posicionamento e peguei os materiais que eu peguei na faculdade, em Nova York, nessa época que estava perdido, né? Então, assim, como as coisas são úteis. Um material que eu não via ali há 10, 15 anos, sei lá, apareceu num momento que eu estava justamente falando sobre aquilo e tentando ajudar outras pessoas. Acho que o voltar a estudar e fazer o primeiro passo, né, em direção ao fazer dar certo. Então tá bom, consegui emprego, não dá, consegui isso, não dá. Qualquer uma coisa que você possa fazer que pode abrir a porta. Naquele momento eu fui tentar uma coisa que eu nunca tinha tentado. Então acho que essas guinadas, acho que a gente tem que se treinar para dar essas guinadas e tentar sair estudar muitas vezes abre a cabeça, porque você traz perspectivas de outras pessoas e consegue adicionar as suas para formar uma coisa nova. E aí, olhando para trás agora, faz todo sentido o que você falou do discurso do Jobs, que você vai conectando os pontos. Porque não existe história linear. Não. A história ela tem altos e baixos e curvas. Só que quando você está caminhando por essa estrada, você vê uma curva ali e você fala, peraí, o que tem atrás dessa curva? O que tem atrás desse morro? A gente não, olhando para trás, você consegue enxergar o que esses altos e baixos e essas curvas fizeram pela tua jornada. E essa é a segunda lição que eu queria extrair do que você contou até agora, que é o fato de, tá tudo bem, tentei ser engenheiro, descobri que não é para mim. Medicina, cardiologia, não é para mim. Publicidade, peraí, me encontrei. Daqui a pouco já não é mais bem, não é tudo isso. Vou para outro caminho. E você está aqui hoje, é a tua linha final? Não é. Daqui a pouco, pode passar 5, 10 anos, você volta aqui e vai contar uma outra história desse ponto da tua vida para frente. E essa é uma lição importante, porque a gente tem que parar de olhar para o futuro com uma visão muito linear. Eu estou vendo aquele prédio ali daquela janela e amanhã aquele prédio não está mais ali. Ou eu posso mudar a direção do meu olhar e olhar para uma outra direção. Não tem nada escrito na pedra que eu vou viver e morrer fazendo a mesma coisa. E está tudo bem. Um dos meus sócios, eles participaram de um programa, a Erika consegue falar com muito mais autoridade sobre o assunto. Ela é de planejamento e ela gosta muito dessa parte de estudo de futuro. Né? Que não é um tarô ali, não é uma ciência, né? Você aprende, mas também é uma arte, né? Então, assim, cara, tem que saber ver o que vai de... Porque eu vou só fazer um passo antes, né? O Rick Rubin é um cara que eu admiro muito, né? O produtor musical, e ele fez um livro chamado The Creative Act, o ato criativo. Então ele defende que todos nós somos criativos. E eu também sou extremamente... concordo muito com essa opinião. Concordo porque é o que nos diferencia, né, dos macacos. Por exemplo, uma das coisas é a nossa criatividade. Para fazer armas, para fazer armadilhas e tudo mais. Todos temos. As pessoas confundem criatividade com arte. Não é a mesma coisa. Ele fala que tudo que já existe... É uma coisa meio brisa aí nesse sentido. Mas tudo que já existe... já existe, tudo que vai existir já existe nessa fonte. Porque só faz você pensar uma coisa, ela já existe. Não é porque ela não existe no mundo real que ela não existe. Eu já pensei, de repente você pode pensar na mesma coisa. Enfim. Quando você pega, para você pensar nesse futuro, esse estudo de você olhar para o futuro, você precisa saber pegar as referências certas do que já existiu, porque a gente gosta de... somos uma espécie, uma sociedade que cresce nessas referências, cresce nessas experiências de tudo que a gente está falando aqui. Como é que você liga os pontos para trás. Esse pessoal do futurismo, eles defendem que o futuro é um cone. Que você, ao tomar uma decisão, você quase como um flash de lanterna, aqueles bem longão, que ele se abre naquela direção. Então é mais ou menos isso. Quando você toma certas decisões, você, por enquanto, você
elimina tudo que não está nesse horizonte aqui, mas vai mais ou menos para cá, né? Olha, eu ainda estou mais ou menos no marketing, não estou na medicina mais, não estou na engenharia, mas eu uso parte das coisas da engenharia. Então, quando você começa a cavar esse seu futuro, muitas vezes você acha que no curto prazo você não faz tanto. Pensa como um cone, um chapéu de aniversário bem grandão. Nesse período pequeno você não varia muito, mas na hora que você está lá na frente, cara, é absurdo. A amplitude é muito grande. A gente fica parando de fazer as coisas com medo de que uma decisão vai tirar a gente do caminho. Gente, é só continuar, né, confiar nessa sua história, porque você está aqui, está pensando, está se provocando. Como é que você continua, velho? E de repente muda o futuro para outro lugar, tudo bem, mas com essa visão de que não vai ter resultado agora, o ano que vem, daqui 2 anos, talvez seja lá na frente. Mas tomar a decisão certa e validar suas experiências, acho que talvez seria validar não, né? Usar suas experiências para se criar lá na frente, tomando decisões arriscadas, talvez arriscadas não, né? Mas decisões fortes, decisões impactantes, decisões grandes, talvez resuma bem esse primeiro papo. Muito bom te conhecer melhor. E com certeza quem está nos assistindo sabe um pouco mais de você agora. Espero que não tenha decepcionado ninguém. Bora lá, storytelling persuasivo. O que as histórias que contamos dizem sobre nós. Por que você trouxe esse tema, D'Amico? Storytelling persuasivo. Porque tem uma voz na nossa cabeça o tempo inteiro falando com a gente. Freud identificou, né? Id, ego. Jung fala consciente, inconsciente. Existe uma voz aqui dentro nesse momento falando, velho, para de falar, você está falando muito, deixa o Edgar falar um pouco. E aí tem hora que fala assim, pô, mas se eu não falar isso aqui, ninguém vai saber. Então assim, essa voz, ela conta uma história, porque o nosso cérebro, pensa nisso, cara, o nosso cérebro tá numa caixa escura, ele nunca viu nada, ele depende 100% do que o resto do corpo diz pra ele que há por aí. Essas 2 bolas aqui me mostram, eu tenho essa luz dessa cor, o meu nariz, e o cérebro confia nisso. Então é um bicho medroso. Pensa, pô, tô com medo do que vai acontecer lá por fora, deixa eu ficar com o que eu conheço. E essas histórias, elas vão se tornando a gente, né? Elas vão se tornando os nossos hábitos, elas vão se tornando as nossas ações. E aí, eu acho que a história mais importante que a gente precisa aprender a contar é a que a gente conta para si mesmo. Porque a gente acredita nas histórias que a gente conta, e quanto mais a gente escuta Chapeuzinho Vermelho, mais a gente acredita que os estranhos vão roubar, enfim, né? Então a gente tem uma tendência a acreditar nessas coisas que se repetem, que elas vão sempre ser as mesmas. Então essa é uma das histórias que a gente precisa parar de contar melhor. E depois compartilhar, como eu estou fazendo aqui, como você faz com seus convidados e com você mesmo, contar a sua para o mundo, o que você acredita. Você tem que ter alguma coisa aí, eu não quero... Né, não estou falando de autoajuda, não estou falando de... Não, cara, por que você faz o que você faz? Você tem que ter um motivo. Ah, é só pela grana. Bom, eu consigo te convencer que não é só... Eu consigo te fazer perguntas... Não vou te entrevistar, fica tranquilo. Mas eu consigo te fazer perguntas e ver se é só pela grana mesmo. Né? E acho que falar sobre essas vontades, sobre essas paixões, sobre essas coisas que te tiram a noção do tempo e tudo mais, não machuca, é fácil de fazer, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. E pode te criar oportunidades maravilhosas pela frente se você engolir um pouquinho aí esse medinho de todo mundo vai me julgar, ninguém tá nem aí pra você. Vai lá e conta uma história legal. Se conta uma história legal primeiro e começa. E troca o seu cone de lugar e fala, não tô feliz com isso aqui, eu quero um pouquinho mais. Né? Acho que é meio por aí. Mudar as histórias, você precisa se convencer. Né? Então eu falei do storytelling do persuasivo. Essas histórias, elas precisam ser persuasivas, elas precisam gerar capacidade de geração. O que faz uma história ser persuasiva? Porque história por história a gente entende um pouquinho, de modo geral, no mundo corporativo. Quem produz conteúdo conta histórias, mas qual que é a diferença do storytelling normal, da contação normal de histórias, para história persuasiva? Tem uma coisa que é assim, o storytelling ele não é uma
sequência de casos, de fatos, contados em ordem cronológica ou não. O storytelling não é isso. Aconteceu isso, depois aconteceu isso, daí aconteceu aquilo e então aconteceu aquilo. Storytelling não é só você narrar o que aconteceu, é você... O storytelling, para ele ser persuasivo, ele precisa ser emocional, precisa haver alguma emoção ali, porque é ali que eu consigo capturar quem está vendo. Olha, a mulherada e os filmes de comédia romântica, por exemplo, tocam numa coisa da mulher que a mulher se derrete, e ela gosta de ver aquilo. Ou porque ela imagina na vida dela, ou porque o homem gosta mais de uma adrenalina, talvez tenha alguma coisa a ver ou com ação, ou com suspense. Mas essas emoções, elas estão... A gente busca essas emoções e é só assim que você, consegue ser ouvido. Né? A gente vive numa economia, na chamada economia da atenção. Está todo mundo aqui o tempo todo buscando a nossa atenção. Nosso bem mais valioso é o tempo. E prestar atenção, usar o seu tempo dedicado para certa coisa é muito valioso. Se você não tiver uma história persuasiva... Você pode até fazer com que as pessoas te ouçam, mas você não vai conseguir convencê-las do seu ponto de vista se é isso o seu objetivo. Ou vai ter pessoas, ou outras pessoas vão contar a mesma história de uma maneira muito mais forte e vão ter a atenção dessa outra pessoa. Então, acho que a história, para ser persuasiva, ela precisa de emoção, ela precisa de conflito e ela precisa ser... Como é a palavra? Eu tô com relatable na cabeça. Ela precisa ser... A pessoa tem que se ver naquela situação, né? Criar identidade. Identificável, né? Essa coisa assim, se eu não me vejo naquela situação, isso não é para mim, né? Aí tem o outro oposto que é o Kardashians, né? As Kardashians, aquilo não é para 99,999% da população, as pessoas assistem mais por curiosidade. Mas não tem storytelling ali, né? Então assim, de novo, você está assistindo uma narração de fatos. O que eu gosto desse storytelling para posicionamento pessoal e tudo mais é você tirar lições. E aí você usa, tirando as lições, os aprendizados, você compartilha os seus aprendizados de uma maneira que a pessoa consegue se identificar e, de certo modo, tocada emocionalmente, com alguma emoção. Pode ser, fiquei pilhadão de ver aquele cara da Red Bull saltando de paraquedas. Pode ser, okay. É uma emoção. Então precisa ter emoção e identificação para gerar ação. Porque tem muita gente querendo a sua atenção aqui, e não só o seu dinheiro, mas a sua atenção, né? Então acho que é meio por aí. Interessante. Emoção e identificação. Conflito, né? E conflito, obviamente. Uma história sem conflito é uma história chata, monótona. Emoção, conflito, identificação. Pensando em marca pessoal e carreira, como que o storytelling persuasivo pode contribuir para que essa pessoa se posicione melhor, para que ela construa a marca pessoal dela, para que ela projete uma carreira mais estável, mais próspera, mais bem-sucedida? Eu gosto primeiro de tudo, né? Baita pergunta essa, porque uma das maiores dúvidas que eu recebo é assim, não sei sobre o que falar. Tá bom, eu sei que é importante falar no LinkedIn, mas vou falar sobre o quê? Tem tanta gente falando sobre isso. Aí entra o medo do julgamento, eu chamo de síndrome do papel em branco. Você tá ou do cursor piscante lá, você tá com o negócio na sua frente, você puta, sobre o que eu falo? Posso falar sobre qualquer coisa. Quando você olha, aí as pessoas, elas... Eu trabalhei com um cara que ele falava que pior do que uma anta é uma anta com atitude. O cara vai lá e ele fala, não, preciso começar a postar. Ele fala só sobre você dá o scroll no seu coisa lá, tô feliz por ter aceitado essa posição, que projeto legal que eu participei, feliz em ganhar esse prêmio. Então é uma contação de histórias de sucesso, que a gente sabe que a vida não é assim. Então acho que a primeira coisa, e por isso que eu gosto dos aprendizados. E aí a história, né, que a gente cresce ouvindo, moral da história, não fale com estranhos. Moral da história, né? Sei lá, pega lá Tartaruga e o Coelho. Eu cresci com esses livros de Monteiro Lobato e de fábulas, e as fábulas têm uma moral da história. Começa da moral da história. Qual que é a nossa moral da história aqui? O que você tem que falar no LinkedIn para se posicionar? Pega as suas moral da história que você teve na sua vida, os seus aprendizados, e começa deles. E aí dali você pode contar essa história dizendo como você chegou naquela conclusão, por exemplo. Existem alguns frameworks de copywriting que você pode usar para botar o negócio nas caixinhas e conectar, mas no fim das contas é isso, assim, é você ter algo para falar,
um aprendizado que você teve na sua carreira, uma dica para alguém que está começando, sei lá, um erro que você cometeu, um erro de planejamento que custou anos de não sei o que lá. Não tem problema falar dessas coisas, né? Eu acho que para se tornar uma história identificável, ela precisa ser humanizada. E tem até ditado, né? Errar é humano. Então, assim, se errar é humano, por que a gente não está falando dos nossos erros na internet? Se a gente está falando só dos nossos acertos. Então, acho que para você humanizar e contar seus erros, seus aprendizados, é a melhor maneira de você contar essas histórias de maneira mais persuasiva, porque se você está se abrindo ali, a pessoa não vai te questionar, né? O cara está falando um erro dele, não está falando que ele ganhou, enfim, né, promoção com erro, quase que não combina, né? Então, falar do erro e como isso te projetou, ou como isso te melhorou a pessoa que você era, tudo mais. Então, assim, falar do erro, falar assim, cara, errei. Eu acho que é uma coisa que todo mundo comete e nada mais humano para tocar um coração e uma história mais emocionante falar de erros. Vulnerabilidade, ela conecta muito, né? E a gente tem que ter essa coragem de ser mais vulnerável, sem sangrar em tanque de tubarão, mas ao mesmo tempo que você compartilha as conquistas e está tudo bem, você também falar dessas lições de moral. Não é só ir lá contar a tua história, a cagada que você fez ou o percalço que você passou, mas o que você aprendeu com isso. Porque as pessoas querem, no final das contas, uma história, elas, como você disse, elas sentem emoções, elas veem ali uma trama, tem um plot ali para que ela veja conflitos e resoluções, e isso é interessante. E tem que ter essa identidade. Ok, mas no final, sendo implícita ou explícita, a lição está ali. E uma história sem lição não é uma história. Porque no fim das contas, né, e se você pega, por exemplo, estruturas de storytelling famosas, né, do Jornada do Herói, por exemplo. O herói, ele tenta várias coisas. E aí tem uma hora que ele tem que fazer o sacrifício mor lá, para enfrentar o dragão, para salvar a princesa. Cara, o cara aprende alguma coisa ali. Então, assim, a nossa capacidade de... E aí, cara, eu sou de marketing, eu vou achar, Edgar, eu vou achar termos mais legais pra gente falar disso, porque começa a entrar num jeito que eu viro o olho, eu falo disso. Porque a gente tem... Porque é brega, velho. Eu falo assim, a gente tem que se ver como heróis. Porra, cara, jura? Bota isso no para-choque do seu carro, então, pô, né? Se veja como herói. Pô, legal, olha lá. Livrão, vai vender pra caramba o cara que fala se veja como herói. Mas a jornada do herói é só um nome. Né? Mas no fim das contas é sobre você olhar, saber o que você quer. O que está atrás do dragão? O Jordan Peterson fala muito disso. O que está atrás do seu dragão que ele está guardando com tanta ferocidade e vai tentar te matar literalmente? Quando você quer. Porque vai ser difícil. Senão ela não estava mais lá, a princesa não estava mais lá. Quanto você quer, você precisa estar disposto aí para você fazer chegar realmente naquilo, você tem que estar disposto a tudo que for preciso para isso. Eu falo assim, eu acredito que marca, qualquer marca, a marca dessa xícara da Apple, qualquer marca, a minha, a sua, ela é uma sequência de ações, né, motivadas, né, uma motivação e uma ação em conjunto no decorrer do tempo. Só que a motivação a gente sabe que ela é limitada, a gente não consegue se automotivar tanto assim, por isso que a ação é importante, porque a ação dá pra gente esse momento. E essa ação, ela precisa ter coragem, você falou os dois termos, a coragem e a vulnerabilidade, a coragem de assumir que somos imperfeitos e vai estar uma bosta, porque é a primeira vez. Né? Pô, olha minha filha Olivia lá, tá com 1 ano e meio andando, cara, parece sei lá... Sabe, eu lembro daqueles frangos do Friends, que ela bota lá, o frango fica, né? Tom e Jerry, bota o frango na cabeça. Se a criança está andando há 1 ano e ela não aprendendo ainda, por que você quer fazer um post e conseguir uma promoção? Ou escrever um artigo e conseguir um monte de like, ou 10, que sejam 20. Cara, quantas vezes a criança cai para andar e ela continua andando? Porque ela percebe que ela precisa andar se ela quiser sobreviver. Então você precisa saber o que você precisa fazer, né? E ter essa coragem de fazer, sabendo que não vai estar bom, mas que vai estar feito. E vulnerável também para abraçar esses percalços, essas dificuldades, os erros e compartilhar isso de maneira aberta e sem máscaras, porque no fim das contas a Brené Brown fala isso, né? A gente não consegue suprimir uma emoção.
E você acaba perdendo a oportunidade de curtir a vida mesmo, porque, sei lá, acho que entra num outro papo, mas que tem tudo a ver, né? A questão da vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito. E tem o lance do... Como é que era? O coragem, ele vem do latim ser coração, né? É fazer as coisas... De coração. De coração, né? O amador, desculpa. Não, é isso mesmo. Então aí se você tem uma questão de você ter a coragem de ser imperfeito, né? Porque você, na verdade, você simplesmente assume a sua humanidade. Acho que é meio que isso, assim. A gente tem que deixar as máscaras cair, entendeu? E se fala merda, pô, depois que apaga essa parte. Puta, falei palavrão, pô, apaga essa parte. Mas não deixa de ser você. Acho que para um pouco dessa... Porque no fim das contas, não adianta. Tem uma coisa que a mensagem não sustenta. Se eu vim aqui com você e vendo um cara que eu não sou, alguém vai descobrir, entendeu? Puta, nada a ver. O cara falou um monte de... Puta, esse cara aí, nada a ver. Aquilo que ele falou, ele mentiu. Não adianta eu vir aqui inventar uma coisa, porque uma hora... Né, uma coisa que minha mãe sempre falou, mentira tem perna curta. Exatamente. Não mente que eu vou descobrir. Hoje, como pai, eu tenho 5 chances de descobrir mentira em casa ali. Eu falo, cara, a gente vai saber. Quando você consegue ser você mesmo, fica mais fácil de enxergar tudo isso e assumir que, pô, não vai estar muito bom esse texto, mas eu estou aqui fazendo. E o próximo vai estar melhor. Você não vai só fazer ruim porque é a primeira vez e não vai estudar porque que não podia ser melhor. Onde eu posso melhorar? Então, acho que essa mentalidade de constante teste e aprenda, ela é muito importante. Hoje em dia nunca foi tão importante. Sem dúvidas. E como você é especialista em LinkedIn, como que as pessoas, de modo geral, podem melhorar o posicionamento delas, o social selling, e contar melhor as suas histórias? E de novo, gente, quando a gente fala de contar história, não é se debruçar num roteiro, num template do Robert McKee e criar um filme, uma série. Cara, é uma história simples. Às vezes você sai de uma reunião, cara, tem uma história ali. Você viu comportamento, você viu decisões sendo tomadas, você talvez tenha errado ou acertado, tem uma história. E eu falo muito para os meus alunos e mentorandos, você quer chegar numa palestra, uma apresentação, produzir um conteúdo e contar uma história, começa a contar essa história e não precisa ser nada sofisticado. Era uma vez, em 1980... Não, cara, ontem eu estava vindo para cá, comecei a contar uma história. Ontem eu estava vindo para cá e eu parei para conversar com uma pessoa na esquina, olha a história. Opa, peraí, tem protagonista, tem personagem. O que o cara falou? A história está acontecendo. E são histórias, muitas vezes, simples, mas com lições profundas. Sim. O que a grande maioria das pessoas acredita é que, storytelling, então eu tenho que fazer uma puta estrutura com uma trama genial e o negócio tem que ser sensacional. Não, minha gente. O básico bem feito, ele dá resultado. E você fala muito disso. Então, como que as pessoas podem usar melhor o LinkedIn para se posicionar, contar as suas histórias? Aí você pode até entrar um pouquinho até no tático ali, escreva o texto, artigo, grava o vídeo. Quais são as boas práticas? Vou começar pela... Por onde eu vou começar? Porque eu acho que, assim, saber contar a sua história é importante. Mas você... Primeiro, acho que a minha resposta é a seguinte. Primeiro de tudo, você tem que tratar o seu perfil do LinkedIn como uma landing page, né? Como é que é o termo? Landing page é conhecido em português. Né? Landing page todo mundo conhece landing page. É, né? Uma página única. Uma página que você cai ali e fala, cara, aqui tem tudo que eu preciso saber sobre esse assunto. É, quase um feed. Assim, cara, eu quero saber, sei lá... Trabalhei muito em 8 anos na Nike, né? Então tem a nossa coleção aqui de inverno. Eu vou fazer uma página com esses SKUs, que a gente chama, né, os produtos. Então vai ter a caneca preta, caneca branca, caneca azul, caneca da... E aí eu faço uma landing page das canecas. Então aí quando eu clico aqui, eu peço a caneca, clicou no negócio, o cara na landing page das canecas, tá bom. Você tem que pensar que a sua landing page profissional é o LinkedIn. Por quê? Porque é maior. Os números, assim, o LinkedIn é um monstro. É muito grande, todo mundo tá lá. É a maior rede profissional do mundo, ponto. É um ambiente que está propenso a negócio, seja contratar, ser contratado ou contratar alguma ferramenta. É um ambiente que fala-se de grana ali. Você não vai no Instagram postar uma foto no seu LinkedIn, postar uma foto do seu cachorro e falar, esse é o Bob. Esse tipo de coisa você pode deixar para o Instagram.
Então, se você sabe que ali é um ambiente de negócios, é um ambiente grande, tem muita gente, e é um ambiente que é fácil de começar, por quê? Porque é texto, bicho. Você não precisa estar... tem 3 câmeras aqui, 4 com a minha, tem você, tem os caras olhando dos bastidores, microfone. Muita gente se aterroriza, e é normal. Pô, você dá treinamento sobre isso, você sabe que tem gente que, cara, o cara não consegue falar em público. E pra mim, assim, acho que pra mim é fácil, porque... não é público, tem 3 pessoas aqui, além de nós dois. Eu tô ok em falar com 5 pessoas, 5 comigo, né? 4 pessoas. No LinkedIn você não precisa aparecer, velho. Você não precisa pegar o seu celular e falar, pessoal, tô aqui com... Não precisa fazer isso. Você pode simplesmente... sair do microfone aqui, fiquei empolgado. Você pode escrever. E você escreve e-mail todo dia no trabalho, manda SMS, WhatsApp. Então é uma rede fácil de começar, tem que estar lá. Por que você tem que ter numa landing page? Cara, a sua foto tem que estar bonita. Você tem que ter um banner que complementa alguma coisa do que não está ali. Você tem que ter um about, né? Sobre mim ali, convincente, rápido. Que o cara passa o olho e fala, pô, entendi o que esse cara faz ou fez, né? Ou o que ele quer fazer. E você tem que ter um headline, que a gente chama no LinkedIn, que é a sua bio do Instagram, só que ela te acompanha nos seus posts. Então, quando eu comento alguma coisa, vem o meu nome embaixo, o meu headline. Tem gente que enche de keywords, né, das palavras-chave. Então, o cara dá lá, UX /Java não sei o que. Puta, você é tudo isso? Esse é o seu headline. E aí você faz esse esforço todo para botar os keywords e o recrutador para olhar e ele não enxerga nada lá. Não tem uma peça de cultura, o cara não sabe o que você pensa. Então, é preciso contar essas histórias, é preciso postar, é preciso criar conteúdo, é preciso publicar opiniões. Como a gente faz isso? Tá bom, Daniel. Legal, bacana. Vou fazer, então, enfim, façam os perfis. Eu tô falando com qual câmera? Qual você gosta que usa? Você pode falar com essa. Falar com essa. Façam o perfil do LinkedIn, tá bom? Façam. Não é difícil. Você pode usar um celular. O celular tem um modo retrato. Faz no modo celular, no modo retrato ali. Pede para alguém tirar, não faz uma selfie. Vai no Canva, tem um monte de template de graça para você baixar, para botar no LinkedIn e faz um headline. O que é esse headline? Eu chamo o headline da sua proposta única de valor. Né? Como é que você... Por que você? Tenta chegar numa frase que resuma o que você faz, ou o que você quer fazer, o que você já fez, alguma coisa para te credenciar. E aí você começa falando sobre o quê? Sobre os seus... Eu gosto de dividir o conteúdo em 3. Então, assim, eu sempre divido em 3 pilares. Tem a parte educacional, porque eu quero a sua pergunta foi como o cara pode usar aquilo para se destacar, para se tornar um líder na sua área, uma referência na sua área. Tem que mirar grande. Então, para isso tem que demonstrar conhecimento. Você faz isso demonstrando conhecimento educativo, de informação. Boa. Conteúdo informacional. Tem que ter um conteúdo ali de inspiracional, que conecta, que faz as pessoas se mexerem. Né? E tem que ter o conteúdo de entretenimento também. Não pode ser um robô falando disso, a mesma coisa todo dia. Né? Se você fala só sobre um assunto, é como você fazer uma entrevista inteira usando o som de voz. É um saco. Então, variar o assunto não é falar sobre várias coisas diferentes. Você pode falar da mesma coisa de várias maneiras. Cara, os meus melhores posts no LinkedIn até hoje, tudo que eu faço, se eu faço isso, de tudo que eu faço, se eu fizer isso aqui, eu sei que vai dar bom dar ideias para as pessoas do que escrever. E, cara, as minhas ideias são assim, o que eu já fiz? É tudo assim. Então, me fala uma reunião sua que virou um puta de um projeto legal. Fala sobre ela. Poxa, um dia eu participei de uma reunião, mas acho que o primeiro passo, o primeiro de tudo o que você quer fazer no LinkedIn? Por que você quer criar essa marca forte? Por que você quer se posicionar? Porque eu quero arrumar um emprego. Tá bom. Quero só... Nunca sabe o dia de amanhã. Tá bom. São coisas diferentes que você faz. Todas elas você vai fazer conteúdo. Você vai fazer o mesmo tipo de conteúdo. Mas é preciso saber qual que é o objetivo por trás. Então não saia botando culpa no algoritmo aí tudo mais se você não sabe o que você quer. Porque quando você sabe o que você quer, você precisa saber quem vai me levar até lá. Quem vai me levar até lá? Quem vai se beneficiar disso tudo que eu tenho para dizer? Então... No meu LinkedIn, por exemplo, eu falo com pessoas que querem escrever no LinkedIn, mas não sabem como. 1% dos usuários ativos posta conteúdo. Nossa. Tem um oceano azul. Então, assim, fala dessas coisas triviais. Uma reunião, um projeto legal, um projeto que deu errado. Ah, mas não sei como. Cara, usa esse framework aqui, ó, do Guga. Como usa o framework de copywriting? Cara, usa o ChatGPT, mas não copie e cola. Pelo amor de Deus, não copie e cola do ChatGPT.
Essa é a mensagem, Edgar. Não copie código do chat GPT. Não, poderia parar aqui o Acabou. episódio. Puta merda, não Porque copie código, velho. Por favor, não façam isso. D'Amico, educar, inspirar e entreter. Mas educar e inspirar, ok. Mas como entreter no LinkedIn? Cara, como entreter? Eu posso chegar aqui e fazer uma piada de uma coisa legal pra você, eu posso falar eu posso fazer um post que tem uma referência diferente. Cara, eu não sei como entreter. Você pode fazer contar uma piada interna do seu ambiente, e deve ter várias. Você pode fazer um post de ironia. Compartilhar uma situação engraçada no trabalho. Você pode compartilhar uma situação engraçada no trabalho. Você pode... Né? Assim, cara, tem tanta coisa... Os nossos dias são cheios de altos e baixos. Sim. E alguns deles são engraçados, até os baixos. Então, assim, é uma maneira... O entretenimento, assim, é que as pessoas buscam isso. As pessoas na internet, elas buscam essas três coisas. Você está scrollando porque, às vezes, está no automático, mas na sua cabeça você só está entediado. Então, você quer entretenimento. Então, se você dá uma coisa valiosa para a pessoa, mesmo que seja em forma de entretenimento, isso tem maior chance de dar certo. Então, eu acho que o humor... Não é o humor conte piadas no LinkedIn, mas acho que pode sim contar uma situação engraçada no trabalho. Algo leve, humorado, que vai causar uma descompressão. Outro dia eu postei lá frases de banho que funcionam no escritório. E botei umas 3, 4, assim, uma mulherada compartilhando, falando outras, marcando umas às outras. Não é entretenimento? Sim. Né? E eu não estou ensinando nada ali. Então, assim, é uma maneira de... Claro que tem coisas que a minha profissão me ajuda, a minha história com marketing aí me ajuda a ter essas ideias mais rápido, mas enfim, acho que tem tanta coisa acontecendo na vida, parte delas são engraçadas, fale sobre elas. Não é faça rir, né? Mas o entretenimento é uma coisa leve, de repente não necessariamente ligada à sua área de atuação. Você gosta de escalada. Fala sobre escalada. Pô, posta uma foto. Exatamente. É entretenimento. Né? Lições, né? Jogou tênis... Eu vou puxar a sardinha do meu lado. Jogou tênis no final de semana. Lições da última partida de tênis. E tem entretenimento, tem inspiração, tem lições, tem educação. O All-Star Game foi agora, domingo. Posta Pois é. lá. Outro dia Isso. eu fiz uma analogia com os 20... Eu olhei nas estatísticas da NBA e olhei lá o tempo médio. Quando você pega a bola no basquete, você tem 24 segundos para fazer ela tocar no aro, é isso. Você não quer ficar ali, né? Você tem 24 segundos para fazer a bola tocar no aro, para arremessar e fazer ela tocar no aro, se bater o relógio volta um tanto ali e tal, enfim. E aí você começa a ver, tem uma estatística dizendo quanto, em média, cada time fica com a bola na mão. Né? Porque, cara, o juiz te dá 24 segundos para trabalhar essa bola. Você não precisa acelerar, que se tem 10 ainda e eu não estou tão livre, de repente, com 10 segundos eu consigo achar alguém mais livre, ou eu ficar livre. Esse é o pensamento. E aí, coincidentemente, o dia também tem 24 horas. E aí comecei a fazer uma análise com quantas horas você passa dormindo. E, cara, isso bate com o jogo de basquete. É bizarro, cara. Você deu pra conversar de bar. Você pegar, quanto tempo em média é isso? Tá, cara, tem uma porção do jogo de basquete que é similar ao seu dia. É muito legal. Post legal, né? Assim, diferente. Muito diferente, e, assim, curioso. Eu não ligo se ninguém curtir. Porque é uma coisa que eu gosto tanto. Então, acho que talvez o melhor post de entretenimento que você pode fazer é uma coisa que você gosta de verdade. E que não importa se ninguém vai ler. Porque você fala sobre as coisas que você gosta, independente da audiência ou não. Muito bom, sensacional. Vamos falar de networking. Como é que eu uso o storytelling para melhorar o meu networking? Até porque você estará, mas para quem já está assistindo esse episódio, você esteve recentemente aqui no Brasil, na academia do networking, que você palestrou aí nesse evento, que é o segundo ano consecutivo que vocês vêm ao Brasil para entregar esse evento para a gente. Isso. Então, storytelling no networking é fundamental. Mas como que se faz? Você chega pro cara num evento de negócio, tá aqui meu cartão, quero te contar uma história, como é que é isso? Então, eu acho que é uma pergunta super válida, Edgar, porque, de novo, a pessoa, quando você pensar em contar histórias, não é eu tô mas imagina só a situação. Eu cheguei no ambiente de networking, lá, um evento, e eu fui te dar um oi, prazer, lugar, tudo bem? E aí, o que você faz? Pô, você deixa o cara falar, e o cara fica falando só dele, e aí não dá chance de você falar também. Aí o cara pega outra pessoa e começa a falar com ela também, e ele fala as mesmas coisas.
Aí assim, cara, você vaza, talvez você nem lembre desse cara ou você cria uma imagem negativa dele. Então é preciso fazer com que o storytelling, o conteúdo em geral para a internet, que eu acredito que deva ser compartilhado em formato de storytelling para você posicionar uma pessoa no mercado, enfim, no LinkedIn como expert dessa sua área, o conteúdo não pode ser sobre você. Se ele for sobre você, tem que ser sobre os seus aprendizados, sobre os seus erros, sobre as suas experiências. Sim, pode botar um temperinho ali uma hora ou outra, mas ele precisa ser para alguém. E quando você está no evento networking, você quer sim se vender. Mas se você chega num evento networking e só fala sobre você, só conta as suas histórias, então o storytelling para network, eu gosto muito de faça as pessoas contarem histórias, porque eu acho que quando você faz a pessoa contar uma história que sai do ambiente profissional, você consegue entender ela um pouco melhor. Então, sei lá, eu gosto muito de uma que eu vi no podcast do Tim Ferriss. Ele falou que ele sempre usa isso em jantar. Quando ele chega para conhecer alguém, ele fala assim: beleza, o que você faz? Se você pudesse fazer amanhã, te chamasse para fazer amanhã uma palestra no TED Talk lá, uma palestra de 14 minutos, de qualquer tema, sobre o que você falaria? Na hora que ele falou essa pergunta, eu já pensei uns 5 temas que eu falaria assim, de boa, por 15 minutos, sem compromisso. Então, isso mostra bastante sobre o que esse cara faz fora do ambiente de trabalho, porque quando você está falando do storytelling profissional, corporativo, existe sim um objetivo de pintar um cara que manja do assunto. Né? Eu não estou aqui com você pintando uma... Não é que eu tô pintando uma ideia de uma pessoa que eu não tô, que eu não sou. Eu tô falando sobre o que eu sei aqui. Exato. Então, quando você pode falar sobre o que eu sei para que alguém se beneficie. Então, bragging, né, que eu tenho em inglês, você se achando ali o pavãozão do evento. Então, o storytelling corporativo pro evento de networking, pro networking em si, e o que eu falei, então agora aqui no workshop da Ana, lá na Academia do Networking, eu fiz um workshop sobre storytelling e produção de conteúdo que fala exatamente disso que a gente está falando aqui, sobre usar as experiências com os aprendizados, falar sim dos seus erros, né, e os seus aprendizados de maneira autêntica, de maneira genuína, de maneira vulnerável. E quando for fazer essas perguntas, fazer perguntas para as pessoas que você conheça que possam te ajudar a saber um pouco mais da pessoa que ela é fora do ambiente profissional. Eu acho que um evento de networking, você tem muito pouco tempo para saber quem a pessoa é profissionalmente. Né? E a gente seria até injusto você julgar a pessoa com base num... Oi, tudo bem? Sim, tem o elevator pitch, mas acho que o elevator pitch não tem que ser... Né? Ele é curto. Você ficar falando e contando história. Então acho que é para você contar melhores histórias, para você se tornar uma pessoa mais interessante, de maneira sucinta, resumida, e para você ajudar com que as pessoas contem as histórias sobre elas, para que elas se sintam... Enfim, a gente adora falar de si, né? Somos uma raça que adora falar de si. Então isso enche a bola e acho que cria conexões mais fortes. Com certeza. Tem algo que eu não te perguntei ou que escapou aqui desse nosso bate-papo sobre storytelling persuasivo que você queira compartilhar nos minutos que nos restam? Eu acho que assim, a minha mensagem é possível, nunca foi tão fácil criar conteúdo. A gente vive numa era que todas as redes sociais ali são grátis. E já tem muita coisa aqui dentro que precisa ser falada. Todo mundo tem uma história de vida interessante de algum jeito. Né? É possível achar através de técnicas, enfim, quais são. Eu tenho um monte de coisa de graça aí, no meu perfil tem um monte de coisa de graça. Enfim, não quero falar sobre as técnicas, mas o que é preciso aceitar que não vai ser legal de primeira. Vai ficar travado, não vai saber sobre o que postar, mas poste. Crie conteúdo sobre a sua área, compartilhe a sua experiência na internet, que todo mundo pode fazer. O lugar mais fácil de você fazer é escrevendo no LinkedIn, uma vez por semana, não precisa ser todo dia. As pessoas também, outra coisa, Edgar, né? As pessoas ficam, não tenho tempo para postar. Cara, duvido que você não tem tempo, 1 hora por semana você não tem tempo, 30 minutos por semana. Né? Então, assim... Comecem, gente, comecem. Não vai ser bom de primeira, não vai ser bom. Né? E eu não estou falando isso de um cara que acha que o conteúdo é bom. Tem horas que eu escrevo e falo assim, velho, isso aqui tá uma bosta. Com perdão da palavra, mas vai ser assim mesmo. Então, aceitar essas imperfeições e contar sobre elas de maneira autêntica, genuína, verdadeira, não inventa a palavra, não inventa nada.
Mas só começa a contar porque os caminhos eles vão se mostrando. De tudo que você... eu fiz a experiência porque eu fiz isso por quase 1 ano, postando quase todos os dias no LinkedIn. E quando eu comecei a postar 3 vezes por semana, os meus resultados triplicaram. Porque os seus posts competem com eles mesmos. Você posta todo dia. O post tem uma vida útil. Isso. E eu fiz a experiência de que cada hora eu postava uma coisa. Eu postei de 10, 15, 20 coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Cara, teve uma que funcionou. Na 20ª, uma funcionou. 30ª, sei lá. Preciso fazer até essa ordem. Isso funcionou assim, cara. Tipo assim, de repente, o negócio... Pro meu tamanho. Um cara que tem ali 3 mil seguidores, de repente tem um post de 25 mil impressões, ou seja, 25 mil vezes aquilo apareceu na frente de alguém. É grande, velho. Pô, 25 mil pessoas na rua. Olha o tamanho, né? Dá uma passeata isso aí. Exato. Então, a gente não tem essas respostas, mas a gente só consegue ter alguma sinalização de caminho depois que a gente começa. Então, comecem. Arruma o LinkedIn, arruma o perfil, porque é a vitrine, todo recrutador vai buscar lá. Todo cara que vai contratar e que faz direito o processo vai procurar teu nome no LinkedIn, vai ver a sua página, vai ver se está bonitinha, vai ver se a sua foto é de um casamento que tem a pessoa cortada, se tem o headline lá cheio de palavras só para fazer entrevista, que não tem nada a ver com o que você trabalha. Né? Leve a sério a sua presença profissional. Ela inclui ter um bom perfil do LinkedIn e você criar uma consistência, que seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas fazer isso com frequência. Fala sobre as coisas que você sabe de maneira para ajudar o outro, não para se gabar, para ajudar. Dá conteúdo, ajuda, que as oportunidades aparecem. Essa é a minha mensagem. Como que as pessoas te acham? As pessoas me acham no Instagram, danieldami.co. Esse também é o meu site, a minha newsletter, que eu disparo toda segunda-feira. Essa aqui foi a primeira vez que eu não disparei, porque por motivos óbvios estou aqui na função com a molecadinha. Mas o meu endereço é danieldami.co, sem M no final, porque de M a internet já está cheia. No LinkedIn é linkedin.com/dadamico. Tem o IN antes, né? linkedin.com/in/dadamico. São as minhas 2, 3 plataformas de trabalho. Edgar, cara, prazerzão conversar contigo. Não terminou, segura a onda. Pinga fogo agora. Bora. Terminamos. Antes eu vou te entregar aqui o nosso... kit louco, Comunica Play. O cara veio até com um presente, Edgar. Eu vim de mãos abanando. É para abrir agora? Quer que eu mostre? Pode abrir aí. Isso aí é um presente da Print Screen Estamparia, nosso parceiro. Garrafinha para matar a sede. Temos aqui um maravilhoso Moleskine, um caderninho para anotação com uma canetinha. Pô, Edgar, pensou em tudo, velho. Tudo que eu esqueci de trazer na minha viagem. Canequinha, tem um chaveiro para Ana e um para você aí. Obrigado. A Ana foi embora, o chaveiro dela ficou aqui. Show. Então você que vai levar. Obrigado, Edgar. Para você que quer conhecer os produtos da Print Screen, pega o Instagram aí, @printscreen_estamparia. O Instagram deles está aqui na descrição do episódio. Você que quer fazer um brinde legal, muito mais do que brinde, é um presente personalizado para o teu cliente no mundo corporativo, em eventos, fundamental. Então já segue aí o pessoal da Print Screen Estamparia. Vamos para o nosso Pinga Fogo. D'Amico, uma lembrança inesquecível da sua infância. Eu ganhei, em 1990, a fita do Castle of Illusion, do Mickey Mouse, do Master System. Eu pirei, velho. Eu pirei. Joguei esse negócio por 3 dias sem parar. Nunca vou esquecer. Eu escutei até o som do Papai Noel lá em cima. Um filme que marcou muito você? As Memórias... Não, como é que chama? As Aventuras de Walter Mitty, com o Ben Stiller. Assisti com o Antônio. Puta filme legal, velho. Boa. Um lugar que te traz boas memórias? Setor André. Muito bom. Um livro que todo mundo deveria ler? Posso pensar ou tem que ser tipo Maria Gabriela, responde e bate? Não, pode pensar. Um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Olha, dos que eu li recentemente, eu acho que o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Pô, ótima recomendação. 1 minuto no futuro ou 1 hora no passado? Presente. Eu passei minha vida inteira pensando no passado e hoje eu só quero aproveitar agora.
Mas se fosse as minhas duas escolhas, 1 Minuto no Futuro. Boa. Olhando para sua vida até aqui, qual que seria o seu dia da marmota ideal? Um dia que você reviveria por um bom tempo, como Bill Murray em O Feitiço do Tempo? Cara, que legal essa pergunta. Olha, teve um momento muito especial recente. E é sacanagem esse tipo de pergunta quando você tem 5 filhos. Você não pode pensar o nascimento do meu filho que você teve outros 5. Mas um momento para mim foi muito especial, que eu vou guardar para sempre na memória, nesse último, faz umas 2 semanas, 1 mês talvez. Primeira nevasca que deu esse ano lá em casa, a gente foi lá no quintal, o Antônio chama de floresta, que é uma área, enfim. E a gente ficou embaixo das árvores, nevando, comendo neve, falando coisas que uma criança de 6 e 7 anos falam para você. Esse momento é muito especial, gosto de acessar ele aqui na minha cabeça, porque foi uma verdadeira conexão com os meus filhos. Acho que talvez a primeira vez que eu tive uma com eles dessa idade, pelo menos. Sensacional. E se você pudesse voltar no tempo e encontrar com você, com o D'Amico, aos 20 anos de idade, o que você diria a si mesmo? Calma. Calma, velho. Nada que é bom chega rápido, velho. Calma. Essa é a minha maior, Edgar, essa é a minha maior... Acho que eu já fiz bastante avanço. E manter a calma numa casa como a minha é muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sempre fui uma pessoa muito esperando a minha mãe chegar, porque ela trabalhava, eu sempre estava esperando alguma coisa acontecer. E aí, acho que o calma por 2 motivos, né? 1, porque a gente só consegue ver as coisas passando estando no momento. E 2, as coisas demoram para acontecer. Tudo que é bom demora. A construção, ela é tijolo a tijolo e de repente você vê um castelo, uma casa, o que quer que seja que você esteja construindo, né? Mas não dá para construir de uma vez, velho. Calma. Para fechar, sensacional. Para fechar, uma citação, trecho de música ou frase de para-choque que tem significado para você. Cara, trecho de música. Trecho de música é o Let It Be, velho. Let It Be, deixe estar. Para mim, essa é a mais icônica frase que já foi dita pela humanidade. É isso, velho. Não tente mudar o que já aconteceu, né? Let It Be e faz seu melhor. D'Amico, sensacional. Obrigado, Edgar. Uma honra te receber aqui no Comunica Play. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza. Estando por aqui ou você indo visitar, a gente faz um ao vivo ali, sem essa estrutura maravilhosa toda, claro, mas é um prazer estar aqui, como eu falei para você, né? E acho que o lance de ajudar também é um pouco disso, né? Assim, o ajude cara, dê sua plataforma, dê sua estrutura, dê sua voz, dê seu espaço, ajuda as pessoas. Ninguém está competindo pelo seu espaço ali, né? Não é porque o cara segue o Edgar que ele não pode me seguir, ou não é porque o cara comprou de mim que ele não pode comprar do Edgar. Tem espaço para todo mundo, né? A gente precisa se ajudar. Acho que quando a gente se ajuda mais, as coisas funcionam. Parece que muda alguma coisa dentro de você quando você... Eu não sei se você tem essa sensação, cara. Às vezes ajudar, dar um quentinho, assim, que se a gente conseguir passar isso pra frente, acho que vale a pena. Num mundo tão cinza, tão cada um por si, acho que ajudar é uma... Ajuda falando sobre o que você sabe na internet, velho. Ajuda. Tá aí. Vai lá, conta a tua história. Ajude mais pessoas a aprender com o que você veio fazer nesse mundo. A gente fica por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio do Comunica Play. Até lá! O Comunica Play é a casa da comunicação e das habilidades correlatas que podem alavancar a sua carreira e a sua vida. Afinal, quem não se comunica, se trumbica. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack é expert em virtual production, em filmes comerciais, institucionais, cursos online, cobertura audiovisual de eventos e produção de podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack, você conta com um time de profissionais experientes e estrutura de ponta que garante a qualidade do seu projeto em todas as etapas. Traga o seu projeto de comunicação para a Easy Hack. Nunca foi tão fácil produzir com qualidade. Eu sou Edgar Caetano e fico por aqui.